Muito bom dia, pessoal que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. Sextou, para quem adora uma sexta, né? Então, hoje o nosso assunto do programa Algo a Mais é saúde pública. Sim, em relação ao coronavírus, ao Covid-19, que tem afetado o mundo, né, nessa pandemia. E na nossa região a gente quer saber mais como estão os casos e como tudo está funcionando. Então, no programa de hoje eu receberei a Geni Precendo Tonin, que ela é secretária da Saúde aqui de Nova Prata, e também o Dr. Charles Wurzel, que é da linha de frente, né, do Covid aqui também na nossa cidade. E entendendo um pouquinho da nossa cidade também já dá para ter uma ideia do panorama regional também. Então, pessoal, fiquem conosco que o Algo a Mais dessa sexta está começando. Então agora eu gostaria de receber os meus convidados. Geni, Dr. Charles, por favor, sejam bem-vindos. Bom dia, sentem. Bom dia, Bom gente. dia. Bom dia. Tudo bom? É isso aí. Então, pessoal, hoje falando sobre a saúde pública. Sabemos que a saúde pública é muito afetada neste ano, né? Em relação ao Covid, né? E vamos saber mais, vamos entender mais como está a situação da nossa região, porque muito se fala, muito, né, o pessoal é comentários, é um zum zum zum, é segunda infecção, enfim, então a gente tá aqui com o pessoal que vai poder responder isso e tirar aquelas dúvidas que nós temos que às vezes ficam só no achismo, né? E vamos falar sobre o que realmente acontece. Então, Geni, bom dia. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, para quem te conhece em Nova Prata e quem não é de Nova Prata também. Então, bom dia, Laura. A gente agradece a oportunidade de estar conversando, né, hoje com todos os que nos assistem. Meu nome é Geni, então estou, né, nos últimos dias, né, como secretária de Saúde de Nova Prata, vivendo, né, este ano uma turbulência muito grande que o mundo inteiro tem atravessado, que é essa pandemia do Covid, né. Nós temos nos defrontamos, enfim, né, com essa situação durante esse ano. Desde março a gente vem trabalhando exaustivamente nessa questão. Montamos, né, desde lá, quando fomos notificados, né, pelo Estado de que a situação vinha se agravando. Logo no início, né, Laura, tudo é muito novo, né, se tinha uma ideia de contaminação muito mais lenta do que a maneira com que veio, com que chegou, vamos dizer assim, né, ao estado do Rio Grande do Sul. Se imaginava que chegaria no inverno, né, Dr. Charles, era uma situação em que se imaginava muito diferente do que a maneira com que chegou. Então ela chegou muito antes, né? E a gente teve que se estruturar sem basicamente nada, né? Não se tinha testes, não se tinha EPIs, não se tinha praticamente nada. Então foi estruturado um comitê, né? Montamos os protocolos, foi estruturado um comitê. Nesse comitê o Dr. Charles, né, veio agregar. Ele nos ajudou muito, né? Veio somar na Secretaria de Saúde, veio nos orientar, né? Ele tem participado diariamente conosco, tem nos ajudado muito. Agradeço a ele profundamente, não só profissionalmente, mas como pessoa, tem nos ajudado na parte técnica. Então, todo o conhecimento que a gente não tem tecnicamente na área médica, ele tem nos ajudado muito. Temos investido muito na questão de testes, na parte de PCRs, né, que é o teste ouro que temos, né, para o diagnóstico do Covid. Então, desde o início, nunca poupamos esforços na questão de orientação à população, na questão de recursos financeiros, né, para que a gente pudesse estar enfrentando essa situação como é necessário enfrentar.
Eu acredito que a população de Nova Prata talvez não entenda como um todo, né, todo o trabalho que é feito, mas não se poupou esforços físicos e nem financeiros. A população talvez não entenda que nós temos uma equipe, na realidade, muito cansada por trás de tudo isso, né, que são todos os técnicos, os enfermeiros, os médicos, né, que trabalham por trás disso desde março nesta situação, testando, consultando, né, montando estruturas para que a gente possa atender a toda a população e que não tem descanso, né? Eles não têm tido descanso em momento nenhum e eles estão esgotados. Então, assim... E a cobrança... Isso, uma cobrança muito saúde, grande. Né? Exatamente. De quem trabalha, de quem está à frente. A cobrança deve ser algo, assim, que realmente desgasta e faz com que se perca um pouquinho até, né, o ânimo, isso. Né, Geni? Então, se as pessoas puderem, né, no momento, a gente está saindo da administração, né, mas no momento em que elas se dirigirem às pessoas da saúde, elas enfrentaram uma situação muito difícil, os profissionais de saúde neste ano. Então, que elas tenham um pouquinho de reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito, porque as pessoas definitivamente elas merecem reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito. A gente sabe, né, Geni, que quantas vezes até para fazer alguma matéria, a gente vê muito vocês difícil. Fora do horário, Isso. Né, que o horário é tal, mas vocês estão lá disponíveis. Todos os dias a gente tem trabalhado, né, Dr. Charles, até 7 horas da noite, 6 horas, no final de semana, no domingo, não tem horário, a gente tem verificado testes, os pacientes são testemunhas, na realidade, de todos os horários do final de semana que a gente liga para eles dando o resultado e fazendo o acompanhamento. Essa é a verdade. É isso aí. Bom dia, Dr. Charles. Gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal em casa. Certo. Bom, meu nome é Charles Wurzel, eu tenho 52 anos, sou médico clínico geral e nefrologista, estou formado há 28 anos e eu estou morando em Nova Prata há 18 anos, né? Eu trabalho junto ao Hospital São João Batista, eu sou responsável técnico pela hemodiálise, né, o serviço de tratamento de doenças renais, e que é referência aqui para a região, tá? E realmente, como a Geni falou, esse ano é um ano bem diferente. Eu me juntei à secretaria, eu era membro do comitê, sou membro do comitê de enfrentamento à Covid, designado pelo corpo clínico do hospital. E isso foi no começo, na metade de março, né? E começo de abril, sendo que nós tivemos nosso primeiro caso aqui em Nova Prata no dia 24 de abril, e a partir daquele momento, assim, eu me juntei à Secretaria Municipal de Saúde, né, e então a gente trabalha desde lá, uma equipe, né, com a Geni, com o Thiago, com o subsecretário, com a Daiane, que é a coordenadora de enfermagem, com os médicos dos postos, né, com toda a equipe, a vigilância epidemiológica, e também em conjunto com o hospital, né, porque o hospital é uma extensão, em certa forma, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, desde o começo, nós nos reunimos e planejamos estratégias para atuar de forma conjunta. Né? E então, para nós, já entendemos um pouquinho de como está funcionando, né, todo o sistema, né, de hospital e a questão da pública também, né, que a Geni já começou a comentar, né, eu gostaria, Dr. Charles, se pudéssemos entrar um pouquinho no panorama geral, assim, de como está hoje, né, como veio, como chegou e está hoje o Covid na nossa região. Certo. Bom, como eu falei, o nosso primeiro caso aqui foi dia 24 de abril. O primeiro caso, para nós, assim, foi bem emblemático, porque veio um paciente de fora do estado, né, de outro estado do Nordeste, né, e ele, claro, ele não sabia que tinha Covid. Nesse momento, aqui no Rio Grande do Sul, em abril, a taxa de circulação do vírus era baixíssima. Nós praticamente não tínhamos casos, assim, no Rio Grande do Sul. Tinha muito pouco, tá? E geralmente os casos vinham de fora. Nova Prata, até aquele momento, a gente não tinha nenhum caso. E quando nós fomos alertados, né, de um possível caso, esse paciente foi testado, né, por teste de PCR. E realmente, ele tinha, né, o teste positivo. Ele necessitou internar para fazer uso de oxigênio.
E a partir daquele momento, então, foram testados familiares, né, e alguns deram positivo. Foi feito todo um rastreio, né, dos contatos familiares, pessoas que tiveram contatos. E a gente começou a descobrir casos. E a partir daí começaram a surgir outros casos não relacionados a esse, né? Então, naquele momento, em final de abril, a gente começou, né, com os casos aqui em Nova Prata. O Rio Grande do Sul, a região sul, mas principalmente o Rio Grande do Sul, nós fomos os últimos estados, né, brasileiros a ter casos de Covid em larga escala, né? E diferentemente, por exemplo, do Amazonas, né, de Manaus, de Fortaleza, Natal, cidades que começaram a ter casos, Belém do Pará, casos muito cedo, ainda lá em fevereiro, né, e começaram com um grande número de óbitos, pegou todo o sistema de saúde dessas cidades despreparados, já eram sistemas de saúde assim que não tinha grande quantidade de leitos hospitalares, principalmente leitos de UTI, né? Então, muitas pessoas morreram lá sem atendimento. Diferentemente, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos tempo, que já tinha uma boa rede de UTI, de leitos de UTI, leitos de enfermaria. O Rio Grande do Sul teve tempo de se equipar mais ainda, de disponibilizar mais leitos. Tanto que até agora, desde o início da pandemia, nós não tivemos óbitos aqui no Rio Grande do Sul por falta de leitos de enfermaria nem de leitos de UTI. Isso nunca aconteceu. Tá? Isso é um mérito para o governo do estado, para o governador, que soube, né, levar e conseguir atender essa possível demanda. Tá? Então, realmente, o Rio Grande do Sul, ali por junho, julho, talvez, julho, agosto, foi o pior momento que Nova Prata também viveu até o começo do ano, né? Eu queria só comentar, Laura, a Geni já tocou nesse assunto, desde o início, nós, sabedores que não existe até o momento nenhum tratamento efetivo, nenhuma vacina, né, comprovadamente ainda efetiva para uso, a gente resolveu seguir o caminho dos testes, né? Qual era o objetivo, e sempre foi o objetivo aqui da Secretaria Municipal de Saúde, né, da Geni, de nós ali que trabalhamos, testar com testes bons, né, para poder separar as pessoas que estão contaminadas para não contaminarem. E essa tática não é uma tática do Dr. Charles, da Geni, isso é uma tática que foi usada nos países, em Singapura, Hong Kong, países que receberam os primeiros casos ainda em janeiro e deu certo. Então, nós investimos muito. Realmente, no começo, era muito difícil conseguir testes. Mesmo os testes rápidos, era muito difícil. A gente tinha recursos, só que não tinha disponível esse material. A produção, né, não dava conta na China, né, que era o principal. Teve que depositar recurso antes de poder fazer os embarques. Os embarques eram saqueados, né? Isso, as cargas eram saqueadas, né? Os valores dos testes eram absurdos, mas foi investido nisso, né? E o governo do estado, ao mesmo tempo, disponibilizava testes de PCR para pessoas assim de determinadas, vamos dizer, profissionais de saúde, pessoas de sistema prisional, tanto apenados quanto guardas, né, presidiários, estão determinados grupos. Então, a imensa maioria das pessoas que tinham sintomas não poderiam testar com o PCR, porque naquele momento, lá no início, não era contemplado ainda. Certo. O que a cidade, o que nós fizemos, a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura fez? Nós compramos testes de PCR de uma universidade, né? Então, todas as pessoas que não eram contempladas nos grupos do governo, Nova Prata investiu em testes de PCR. Tá? Então, eu acho que foi talvez assim, a grande sacada, né, foi fazer isso. Então, a gente começou a testar pessoas que não eram contempladas e que poderiam estar na comunidade disseminando o vírus. Claro. Então, nós temos um número muito grande de testes de PCR, né, que é o teste de ouro.
Sempre perguntam, né, Laura, mas por que eu não posso fazer tal teste, tal e outro teste, né? E a gente nota lá no começo havia um desconhecimento, até porque é uma situação muito nova, né? Nós também aprendemos, né? Nós não somos especialistas em Covid, não, né? Claro. Né? Não existe especialista em Covid, né? E nós aqui na secretaria, desde abril até agora, aprendemos bastante, né? A medicina aprendeu bastante, tanto que morre menos gente hoje em UTI do que lá no começo, né? Muitos trabalhos científicos foram feitos, então determinados medicamentos em pessoas que estão em UTI estão sendo usados. Era isso um questionamento que eu ia fazer, né, ao longo da nossa conversa, mas já que foi tocado agora no assunto, sim, que a gente percebe que o número de infectados está alto, porém o número de óbitos, ele está baixo, né? Isso dá um ânimo para todo mundo, né? Ao ver esses números. E também é em relação à medicação utilizada, por exemplo, para quem precisou de um cuidado maior? Sim, eu acho que sim, Laura. Eu acho que são duas características agora. Porque na verdade sempre faz uma comparação, né? A Europa está vivendo o que se chama talvez de uma segunda onda, ou seja, lá em janeiro, fevereiro, março, abril, a Europa estava no auge, com muitas mortes, muitos óbitos, na Itália, na Espanha, na França, né, em vários países da Europa, e em pleno inverno europeu, e a partir de maio, vamos dizer assim, a diminuição, o aumento da temperatura, entrando na primavera, os casos começaram a diminuir. Não só em função da temperatura, mas também do aprendizado que eles tiveram. Então, em um dado momento, ali por junho, julho, agosto, os casos na Europa não é que desapareceram, mas diminuíram muito, quase desapareceram. Então, agora, com a abertura na Europa do comércio, abertura das praias, época de viagens, né, no verão europeu, houve uma maior flexibilização, né, e houve maior interação entre as pessoas. E isso começou a trazer novos casos, inclusive até uma mutação do vírus, né? Então, muita gente jovem, e essa é a característica que está acontecendo, muita gente jovem infectada. Nós fazemos um balanço toda sexta-feira, mas a gente nota que 50% dos casos novos são na faixa etária dos 20 aos 40 anos. Né? E o que tem isso de diferente? É a faixa da população que está mais exposta, porque trabalha, porque tem que interagir mais, né? Não pode parar a economia, e também é aquela faixa etária em que as pessoas tendem a se aglomerar. Não são só os jovens que aglomeram, tá? Deixar bem claro isso, né? Mas é uma tendência dos jovens a se aglomerar, até porque ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Era algo desconhecido, então, mas só que hoje o pessoal já não está, vamos dizer, mais ficando em distanciamento como deveria, e nem acho muito difícil manter isso mesmo. Então, o público que está se infectando agora é jovem. O jovem tende a ter uma doença um pouco mais branda, né? E porque não tem comorbidades, não tem outras doenças, ele acaba não necessitando internar tanto, certo, né? Então, eu acho que isso explica em parte, né? A outra coisa é o aprendizado que nós temos desde o início da pandemia, e o aprendizado com o que aconteceram em outros países, né, em relação ao tratamento, né? E quando eu digo tratamento aqui, é a classificação da Covid, né? Os exames que se faz, aprimoramento dos exames e também do tratamento. Se tem trabalhos desde o início do ano que comprovam que determinados medicamentos, principalmente naqueles pacientes que estão em UTI, são muito efetivos, né? Então, oferecer oxigênio para os pacientes que precisam, que estão internados ou em UTI, né? O uso de anticoagulantes, né, em determinados pacientes, o uso de corticoide, tá? O uso de antibiótico naqueles pacientes que têm uma infecção por bactéria junto. Então, isso acabou fazendo com que as próprias técnicas na UTI de virar o paciente, né, deixar o paciente de barriga para baixo, que se chama pronação,
tudo isso veio a se somar e a taxa de mortalidade em UTI, de uma forma geral, diminuiu muito, né? Então, claro que a gente ainda tem óbitos, principalmente naquelas pessoas com mais de 60 anos e com comorbidades, tá? Mas houve uma melhora, né? Eu diria que esses dois fatores são os principais, tá? Ótimo, ótimo. E Geni, em relação ao Covid agora, tu já começaste a falar sobre isso, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre as ações da Prefeitura de Nova Prata em relação ao Covid, né? Como está por aqui, como é que vocês estão se posicionando e como estão buscando para que realmente tenham sempre testes à disposição e o pessoal possa ficar mais tranquilo. Então, na realidade, nós tivemos que nos adequar, né, com relação aos fluxos de atendimento, né, tanto o Hospital São João Batista, quanto todas as nossas unidades de saúde, todos vão observar que tem 2 fluxos de atendimento, um é para os pacientes respiratórios, né, então eles têm um fluxo para poderem ser atendidos, e os demais pacientes com outros problemas de saúde, eles são atendidos por outro fluxo, né. Nós passamos como o Dr. Charles comentou, lá no início nós tivemos uma dificuldade muito grande para a aquisição dos testes rápidos, eram os únicos testes, né, que se falava naquele momento, não tinha a aquisição de testes rápidos, nem os sorológicos, nem os antígenos, né. Eu imagino a posição de vocês buscando e não tendo... Porque a não busca tinha existia, testagem, mas exato. Não tinha o pessoal nós não cobrando tínhamos, isso, exato. né? Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, nós conseguimos comprar o primeiro lote de 1.000 testes e nós tivemos que antecipar o recurso. Então, quando foi a primeira entrega, a carga tinha sido saqueada. A segunda, eram 15 dias depois, eles tiveram que interromper porque o governo chinês não permitiu o embarque. Então, nós tivemos 30 dias depois, né, a primeira remessa, na realidade, que o Brasil, né, que o importador conseguiu receber, vamos dizer assim, o importador que nós tínhamos encomendado, nós conseguimos receber os primeiros 1.000 testes. Então, nós também tivemos que montar um protocolo para poder testar uma determinada faixa etária que nós entendíamos como sendo necessária ou mais grave e importante para que a gente não testasse todos. Então, nós fomos criando os protocolos internos da Secretaria de Saúde também, para que a gente pudesse atender a população com os sintomas. Geni, agora eu só vou parar né, te interromper um pouquinho, porque nós estamos com uma chamada ao vivo, direto lá da delegacia aqui de Nova Prata, onde vai ser repassado à imprensa que houveram apreensões, sobre o caso do Zinho, tá, pessoal? Então, Monalise, bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, telespectadores da Conecta Mais, do Algo a Mais. Como havíamos prometido anteriormente, estaremos agora ao vivo com a coletiva de imprensa que acontece aqui na Delegacia Civil do município de Nova Prata, com relação às prisões que aconteceram na manhã de hoje, com relação ao caso Zinho. Agora eu vou largar o microfone na bancada da coletiva e estaremos, então, levando algumas informações sobre esse caso para os nossos telespectadores. Não temos 40 pessoas, nós temos 40 pessoas ouvidas, envolvidas, depondo. Sim. Mais ou menos cerca de 8 adultos e 7 menores. E nesse contexto todo, delegado, a questão do seu Gilvão e o filho dele, de Caxias, já foi isso desvendado? Sim, nós temos um DM de Caxias, ele participou dos fatos, ele está com a prova toda direcionada a respeito da identificação dele, ele deve se apresentar hoje na delegacia, porque ele ainda vai ser ouvido, na qualidade de acusado. Vai ser de acusado? Sim. De acusado já? De acusado. Doutor, questão de nome. Então, pessoal, agora vocês estão vendo que estão repassando todas as informações diretamente para a imprensa, para que vocês logo fiquem sabendo sobre o caso Zinho. Pessoas que foram já
foram presas agora, né, e outros que estão sendo buscados, né, pela justiça. Então, pessoal, fiquem conosco durante a nossa programação. Nós estaremos postando mais informações sobre o caso brutal, né, que aconteceu aqui em Nova Prata. É como a gente sempre fala, e não se posiciona em relação ao que uma pessoa era ou outra pessoa, mas sim a gente é contra qualquer tipo de agressão. Então, pessoal, fiquem conosco que em seguida o Algo a Mais vai continuar. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interne, móveis e decorações. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Lugar alto. Elevador. Aranha. Essa é a Bia e o próximo tema é fobia. Segunda-feira às 10 horas. Na Conecta Mais TV. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, desta sexta-feira, né? Para quem adora uma sexta. Quero agradecer aos nossos apoiadores, que é a Lojas Beneduzzi, que me veste, a Pazinato Odontologia, a Interne Móveis e Decorações. E hoje nós estamos falando sobre a saúde pública, né? A questão do Covid em Nova Prata e região, né? Quando falamos em Nova Prata, sabemos que Nova Prata atende muito a região também. Então, estávamos conversando antes do nosso ao vivo, diretamente lá da delegacia, com o Geni. Geni, tu estavas falando sobre as ações, né? E estava comentando todos os percalços que tiveram para conseguir os primeiros testes, né? E depois quando conseguiram, enfim. Isso, então nós conseguimos o primeiro lote dos testes rápidos. Então,
E eles acabaram tendo um custo muito elevado, né? Porque tudo que se inicia e superinflacionado, né? Então, tanto os testes rápidos quanto as máscaras, aventais, toucas, enfim, tudo que é para a área de saúde ainda está inflacionado, né? Mas inicialmente com um custo extremamente elevado. E a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? Porque os protocolos só permitiam que a gente enviasse os PCRs de determinadas faixas etárias, ou enfim, né? De determinados, como profissionais de saúde, enfim, né? Pessoas apenadas, enfim. Então a gente tinha uma limitação muito grande, então não tínhamos os antígenos, não tínhamos outras possibilidades e era o que tínhamos. Enfim, apareceu a possibilidade da gente fazer um contrato com uma universidade, né, em Novo Hamburgo, então fizemos esse contrato para o PCR. Então, todas as coletas feitas diariamente, a gente deslocava um veículo, ainda desloca, né? Diariamente a gente faz todas as coletas, coloca num veículo e leva essas amostras até lá, para que a gente pudesse, então, ter um teste melhor, um teste padrão, né? Padrão ouro, e que a gente pudesse, então, inclusive, liberar profissionais, né, de indústrias de forma rápida e mais segura se eles não estivessem contaminados. Então, para poder não aguardar, porque o teste rápido ele é feito no 14º dia, né, de contatos familiares, né, então ele acabava demorando muito e o PCR, então a coleta dele, a resposta viria mais rápida. O Estado começou a ter uma dificuldade muito grande também, né, nas coletas, demora nos resultados, então é uma série de fatores que acaba estressando e desgastando muito a Secretaria de Saúde como um todo, porque as pessoas não entendem como funciona muitas vezes o fluxo e a gente tem dificuldade de fazer as pessoas entenderem, porque não somos nós, né, é todo um fluxo do Estado inteiro mandando para um único local, né, que é o LACEN. Claro. E um acúmulo muito grande de testes, então teve determinadas períodos aí que acabava demorando 10 dias os resultados, então tudo isso acabou fazendo com que a gente investisse cada vez mais com recursos próprios do município na compra desses testes, para que a gente tirasse cada vez mais do fluxo do Estado, né, para ter um resultado mais rápido. Então a gente investiu muito, continua investindo, né, quando nós tivemos acesso então ao antígeno mais rápido ainda, né, principalmente para os profissionais de saúde, tanto da Secretaria de Saúde, outros profissionais do hospital, enfim, todos os que a gente teria uma necessidade mais rápida de saber se estão contaminados ou não, para que a gente pudesse liberar. Então, a gente tem investido muito, né? O hospital tem uma tenda instalada do lado de fora do hospital, que é a Secretaria de Saúde ou a Prefeitura, na realidade são recursos, né? Que vieram do governo federal, enfim, mas que está sendo investido para que se pudesse montar esses dois fluxos também, né, de atendimento que eu anteriormente falei, o fluxo respiratório e outro fluxo, são recursos, na realidade, que se investiram, que continuam sendo investidos, para que a gente consiga trabalhar e dar condições para os profissionais de saúde e para a população. E agora a Geni tranquilizou a questão de testes. Vocês têm os testes tranquilo, assim, para quem precisar, né, para quem chegar com sintomas e tudo mais. Todos hoje não os se pacientes. Tem mais esse, não tem. Hoje a gente tem disponíveis, vamos dizer assim, no mercado, né? A gente tem, tem uma oferta maior, inclusive por parte do Estado, né? Entramos no Testar RS também, que tem uma oferta maior, para os pacientes que têm sintomas, então a gente consegue também fazer uma coleta, então temos a oferta particular, tem a oferta do Estado, é um comportamento diferente, porque agora a gente vive um novo pico também, né,
Então a gente vai acompanhando. Se aperta a questão de resposta do Estado, a gente tem a possibilidade também de mandar de forma particular, vamos dizer assim, né, com recursos do município para ter uma resposta mais rápida. Mas tem. Essa é a resposta. Tá, tranquilo. Isso ótimo. Aí. Então a gente já pode ficar, né, sabendo disso Isso. mais tranquilos em relação a nossas famílias, empresas que sempre, Isso. né, quando a gente vê um que testa, tem que testar todo mundo. Então, realmente isso nos deixa mais tranquilo. Então, Dr. Charles, agora voltando para o nosso papo sobre a saúde. Muito se fala, e olha, tá um zum essa cidade sobre a reinfecção, né? A segunda infecção. Isso realmente como é visto pelo lado da saúde? Existe sim ou, né, pode ser uma contaminação de outra forma? Certo. Sim, existe a reinfecção, tá? É bem importante as pessoas terem em mente que para a gente caracterizar, né, como uma reinfecção, teria que a pessoa ter 2 testes, né, de PCR, tá, que é o teste principal que a gente faz aqui em Nova Prata, testar, né, com sintomas, dá positivo, e se em 30 dias ou mais a pessoa desenvolve novamente sintomas, né, e testa novamente e dá positivo, pode tratar-se de uma infecção. No mundo, até o presente momento, nós temos 25 casos catalogados. Provavelmente existam muitos mais. Por que eu digo só 25 catalogados? Porque tem que ser feita uma análise genética do primeiro vírus e do segundo vírus. Então são guardadas as amostras. Tá? Tem pessoas que podem dizer assim, mas eu fiz um teste em abril, com teste rápido, e agora eu estou doente de novo e fizeram aquele do nariz e deu positivo. Bom, como lá em abril não tinha sido feito o PCR, então não dá para caracterizar como uma reinfecção. Tá? Então é feita uma análise genética que não é fácil de fazer, por isso existem tão poucos casos documentados, porque é muito difícil, isso é a nível de universidade, nem os laboratórios fazem, mas está se juntando esse material para num dado momento fazer. Então tem que se provar que na primeira vez era o coronavírus, né? E na segunda vez também o coronavírus, mas já modificado geneticamente, para caracterizar. Mas realmente existe, tá? Existem casos de reinfecção e talvez eles sejam bem mais frequentes do que a gente imagina. Aí entra, Laura, aquela questão, né, daquelas pessoas que tiveram por PCR confirmado e quanto tempo dura a imunidade, né? Então, algumas pessoas dizem 3 meses, outras 6 meses. Antigamente se pensava em 1 ano, talvez mais. Hoje o que se sabe é que são 6 meses, mais ou menos, que confere a imunidade depois de quem teve, né? Se sabe que depois que a pessoa teve a Covid-19, né, confirmado por teste de PCR, em 30 dias, 95% das pessoas vão desenvolver a imunidade. Existe mais de um tipo de imunidade. A que a gente consegue medir é aquela do IgM e IgG, mas existem outros tipos de imunidade que a gente não consegue medir. Mas essa que a gente consegue medir, que é do IgG e IgM, né, que conferiria uma imunidade, dura ao redor de 6 meses. Tá? Então, pode ser que depois desses 6 meses a pessoa perca esse IgG, esse tipo de imunidade, e talvez fique apta a contrair novamente o coronavírus. Tá? Até mesmo porque o vírus, a gente pode falar que ele, como ele tem a mutação, ele pode vir diferente? Sim, na Europa o que se viu foi esse vírus, se acreditava que ele mutava muito, e se viu que na verdade ele não muda muito. Mas teve uma mudança em julho, se eu não me engano, que já agora foi visto na Espanha. Então esse coronavírus que está agora na Europa já é parte dele dessa nova mutação. Tá? Então aqui nós não temos essa informação, até porque a gente não está numa segunda onda ainda. Claro. A gente está numa primeira onda prolongada, né? Que eu caracterizaria como isso. Né? Ou seja, nós nunca nos livramos do vírus. Ele diminuiu muito, né? Até, vamos dizer, até 2, 3 semanas atrás nós estávamos
com uma disseminação baixa aqui na nossa cidade, né? E realmente, antes até das eleições, eu calculo assim umas 2, 3 semanas antes, devido às aglomerações, devido à maior interação entre as pessoas, né? E não só do público jovem, tá? Mas as pessoas assim mais flexíveis, a gente parou de usar máscara, diminuiu muito o uso de máscaras, as aglomerações, vamos dizer, perdemos o distanciamento, não lavávamos mais a mão, não usávamos mais tanto álcool gel, a gente acabou facilitando, né? E isso ocorreu antes das eleições, 2, 3, 4 semanas, mas a conta vem sempre 2 semanas depois. Então, estourou ali na semana posterior às eleições, né? Porque 2, 3 semanas antes nós estávamos aglomerando, né? E não tomando cuidado, não usando máscaras. E deu a coincidência realmente, né? E é isso que a gente ainda não chegou na conta das eleições, das aglomerações naquele final de semana, das eleições que vai vir agora nessa semana ou na próxima, né? Certo, isso aí. E o importante, né, Dr. Charles, o boletim do município, a contabilidade, vamos dizer assim, do estado pode estar atrasado porque tem muito problema de sistema, né? Na entrada, na geração de dados, o sistema tem estado muito lento, mas o boletim do município, ele sempre está atualizado, então não tem dado ocultado, né, Dr. Charles? É bem importante a população dizer, então... Eles estão escondendo Isso, estão gente, escondendo dados e agora, depois das eleições... Não, na realidade, os nossos dados sempre estão atualizados, eles sempre estão corretos, então o boletim que o município divulga, ele nunca teve número ocultado. Então, assim, eles estão corretos, tá? Às vezes é um atraso, talvez no sistema. Se as pessoas olharem o nosso boletim, os dados que o município divulga, eles estão corretos. Os dados que estão lá no boletim do estado, na realidade, sempre tem um delay no sistema, né? Que a gente vai digitando isso. Sim. Mas no boletim do município, ele está sempre correto. Tá bem correto. Isso. É isso aí. Até estamos acompanhando, Doug, muito obrigada da produção ter colocado, né? Eu vou até acompanhar aqui que eu tenho ele certinho, os dados de Nova Prata, que aqui eu tô com uma tela pequena. 1089 casos. Isso aí, 1089 casos. E nós temos... 92 ativos. 6.757 testes. É isso aí. Então, a Geni, ela já nos passou. E eu acredito que essa forma que, inclusive, nós temos que foi mostrada aqui na tela, é uma forma bem tranquila de entender, né, Geni? Porque às vezes o pessoal diz, mas aqui, por que, né, ativos, porque uns em enfermaria, outros em... Mas aqui em Nova Prata, então, temos 3 em enfermaria. Isso quer dizer que é um número tranquilo pelo número de casos que se tem, né? Isso. Muitas vezes acontece, né, como a Geni falou, os nossos números, eles estão sempre atualizados diariamente. O que acontece, assim, duas situações que ao longo do ano o pessoal questionava e muitas vezes colocavam nos comentários, né? Que é a questão, assim, que não estão colocando os números corretos. Isso não é verdade, porque o que acontece? Toda vez que é feito um teste, seja um teste rápido, um PCR, um teste de antígeno, uma sorologia, necessariamente tem que se colocar o laboratório, o hospital, a farmácia, agora as farmácias estão fazendo, é colocado num sistema do governo. Então não tem como Nova Prata, a secretária de saúde, o prefeito, o Dr. Charles, ocultar esse número, porque ele vai para um sistema do governo. Se nós decidíssemos ocultar esse número, fatalmente, em uma semana, 10 dias, 2 semanas, iria aparecer e iria mostrar, mas como é que Nova Prata tem 1.000 casos e o governo está mostrando 1.200? Né? Por quê? Porque é obrigatório. É obrigatório colocar. Então, o número sempre é o correto. Né? Isso é colocado num sistema do Ministério da Saúde, do governo do estado, né? Não tem como ter ocultação de dados, tá?
E uma outra situação que o pessoal colocava é assim, nós, por exemplo, assim, quando tem pacientes internados, muitas vezes tem, por exemplo, hoje, o que acontece? Hoje nós temos 3 pacientes em enfermaria. Um está aqui em Nova Prata e 2 estão em outro hospital, em enfermaria em outro hospital, mas são residentes em Nova Prata, né? Então conta como enfermaria, né? Só que de outro... estão em outro município, estão em outro né? local. Mas a gente, para não botar... Porque senão, às vezes, nós vamos ter que botar vários quadradinhos, complica. Claro. Então, a gente põe de uma maneira geral. Então, 13 em enfermaria, né? E pelos dados que aparecem ali, nós estamos com 6.700 testes. Na região aqui da Serra, eu garanto para ti, Laura, e para os amigos ouvintes, Nova Prata... se não deve ser o 2º ou 3º município dos 49 municípios aqui da região, e eu diria, eu não fiz essa conta do estado, mas na região eu te digo que Nova Prata é o 2º ou 3º município que mais testa na região, né, proporcionalmente à sua população. Nós fazíamos essa conta, comparávamos até com países na Europa que testavam bastante, nós tínhamos um índice muito grande, temos um índice muito grande de testes. E essa sempre foi a nossa proposta, lá do começo, de testar, né, muito, porque como não temos tratamento, a ideia sempre era investir em testes para poder separar as pessoas que estão contaminando ou podem estar sendo contaminadas. Claro. Tá? Então, o que me vem é... Se existe alguma ocultação, pode ser de pessoas que estão com sintomas e não querem fazer o teste, o que É possível. É Isso possível. é... Se elas não procurarem a saúde, é possível. Então é importante alertar que quem tiver os sintomas, porque hoje pode ser que você em casa diga, eu tô com uma gripinha leve, né? Enfim, não vou me preocupar com isso. Mas você pode estar super bem, não estar sentindo outros problemas, mas você pode estar transmitindo para alguém que pode ter alguns outros problemas e complicar a vida daquela outra pessoa. Então, se colocar no lugar do próximo é interessante, assim, nesse momento. E quando nós comentamos, Dr. Charles, que o pessoal está deixando de usar máscara até aqui no nosso programa, como a gente sempre fica com num distanciamento legal, a gente até fica sempre para poder levar uma informação melhor para vocês, né? Porém, na rua, até foi comentado nos comerciais, até gostaria que o Dr. Charles falasse isso no ao vivo, que é, caminhando na rua, temos um risco menor de infecção. Porém, é interessante estar utilizando, né, Dr. Charles? E quando se chega próximo a uma aglomeração, um mercado, enfim, nós precisamos estar 100% de máscara para que não haja essa contaminação fácil, né? Que é o que está acontecendo. Certo. A gente estava comentando, né, Laura, que na rua, a chance de uma pessoa pegar na rua é de 0,5%. Quando eu digo na rua, é caminhando, né? Uma pessoa na tua frente, tu com máscara, ela com máscara. A chance é muito pequena de pegar. Certo. Tá? Agora, no momento que a gente tem uma aglomeração, né? Muitas pessoas me perguntam, mas o que é uma aglomeração? Quantas pessoas? Olha, na verdade, 2, 3 pessoas a menos de 1,5 metro sem máscara já é uma aglomeração. Tá? Então, as pessoas quando estão aglomeradas, como a gente vê, por exemplo, nos finais de semana, rodas de pessoas, né? Sem máscara, jantares, a gente sabe de jantares, pessoas que estão fazendo jantares com muitas pessoas, tiram fotos. Então, isto é uma aglomeração e a chance de pegar é muito maior. Tá? Então, existe realmente uma chance pequena se é na rua, porém, quando estamos aglomerados, porque a gente nunca sabe aquelas pessoas que estão contaminadas, porém estão sem sintomas. Elas podem transmitir menos, mas transmitem, né? A gente estava comentando também que de 10 pessoas infectadas, 7, 8 vão transmitir talvez para menos de uma pessoa. Porém, tem 2, 3 que vão transmitir para 5, 6, 7 pessoas. São muito transmissoras. E existe aqueles eventos que a gente chama de eventos super disseminadores, né? Ou seja, aglomeração, daqui a pouco um show, daqui a pouco uma reunião, em que uma pessoa pode estar transmitindo para todo mundo, né? Ou para muitas pessoas.
já houve relatos de casos, assim, bem documentados, de casos, assim, de uma orquestra nos Estados Unidos, que uma pessoa doente transmitiu para 50 e poucas pessoas. Então, assim, números, assim, absurdos, porque a orquestra, que na verdade era um coral, e como as pessoas cantam, né, as pessoas disseminam mais, né, claro, na fala, na tosse. E é isso que acontece, né? Então, a gente nunca sabe quem tem, né? E não vai andar sem máscara, daí a gente vai botar, porque a chance de se contaminar também é grande. Então, se a gente mantiver o distanciamento, né? Continuar, a economia tem que continuar. A Secretaria de Saúde é sabedora disso, a secretária, o prefeito. Então, sempre foi nossa estratégia manter o comércio aberto, e até porque a saúde não pode viver sem a economia e a economia sem a saúde. Só que nós podemos nos adaptar a isso usando máscaras, álcool gel, distanciamento. Né? Com certeza. Eu acho muito importante isso aí, essa colocação, porque às vezes o pessoal esquece, perde o medo e acaba facilitando. Né? E a questão é não só contrair, né? Porque daqui a um pouco a pessoa não tem não é afetada de uma forma, né, tão ruim, porém ela pode levar para outras pessoas que podem sim ter problemas maiores. Geni. Eu acho que, né, Laura, Dr. Charles, muitas vezes as pessoas, né, são irresponsáveis quando elas preferem a aglomeração, vamos dizer assim, que ela eu sei que a sociabilidade ela é necessária, mas vivendo um momento de pandemia, a gente talvez possa evitá-la para que a gente não perca os empregos, né? Porque a questão da bandeira, né? Quando a gente fala né, que o governo fez criou os critérios de bandeira vermelha, laranja, amarela, preta, né? E que nós temos vivido as últimas 3 semanas novamente numa gangorra, né? Entre bandeira vermelha e laranja, vermelha, e vai e volta, vai e volta. E na última semana a gente quase tinha certeza absoluta que iríamos ficar em bandeira vermelha, e Caxias, então, habilitou novos leitos de UTI, Canela também entrou com novos leitos de UTI, enfim, né? A gente está tentando encontrar alternativas para que não feche o comércio novamente. Então, assim, tá todo mundo tentando despichar o cobertor, mas se as pessoas conseguirem segurar, eu acho que o comércio consegue ficar aberto, e daí, né, a gente consegue deixar que fique bom para todo mundo. Então, a gente precisa da colaboração de todos, né, para que a gente segure mais um pouquinho e vamos disseminando devagar, né, até que chegue uma vacina e que as pessoas, a gente consiga conviver, porque ele não vai embora, né, ele veio e ele está aí e não tem mais o que fazer, enfim, tem que esperar para que chegue a vacina e a gente consiga conviver nessa situação. Ninguém mais aguenta, a gente sabe disso. A gente até vê que tem turismo reabrindo com o selo de seguro, né? Então, existem formas de também a gente poder estar aproveitando um pouquinho mais, sem ficar daqui um pouco trancado, mas assim, não deixa de usar a tua máscara, não deixa de ter um álcool gel na bolsa, tá toda hora passando aí, né, que é uma coisa essencial, e tu vai poder continuar aproveitando com aquele cuidado, e também, né, não se jogando no meio de uma turma, né, sem máscara, e enfim, a gente sabe que... Coisas evitáveis, né? Isso aí, porque tem como continuar aproveitando, claro que queremos que volte o quanto antes, para que a gente possa abraçar mais, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Dr. Charles, as tuas considerações finais para amanhã de hoje? Bom, primeiro eu queria, então, agradecer muito a oportunidade para nós explicarmos, interagir com o público, né? E dizer, né, até a gente tinha comentado, que Nova Prata, assim, nunca poupou esforços, né? A gente decidiu desde o começo investir em testes, que é o que a gente sabe que dá certo, enquanto não se tem uma medicação, não se tem uma vacina, tá? Hoje eu posso dizer, como eu falei, né, Nova Prata é uma das cidades que mais testa aqui na região, talvez umas do estado. Então, de certa forma, tem dado certo a nossa, vamos dizer, a nossa estratégia.
Ao mesmo tempo, deixaria de recado assim, para a população cuidar, né? Continuar se cuidando, porque nós certamente agora nós estamos vivendo um pior momento, né, do ano, né? A gente acreditou que tinha vivido ali por julho, agosto, o pior momento, mas agora nós estamos com muitos casos, né? Casos assim ativos, tanto que o nosso número de ativos nunca foi tão grande quanto agora, tá? Nós já estivemos numa melhor situação, o vírus está circulando na nossa comunidade e todo o cuidado que a gente tem é pouco. Dizer que a Secretaria de Saúde, né, tá aberto, os postos estão à disposição da população, né, o próprio hospital, mas os postos estão à disposição para a realização dos exames que se fizerem necessários. Tá? Ótimo. Geni, tuas considerações finais? É isso, a gente está à disposição sempre, né? A Secretaria de Saúde está à disposição da população, a área de comunicação, agradecer, né, Laura, ao trabalho que vocês têm feito, levando informação à população. Dizer que o trabalho que a gente tem feito é um trabalho com seriedade, com preocupação, né? E eu acho que a gente tem se esforçado e pedir desculpa se alguma coisa que a gente, né, tenha deixado de fazer não tem sido não foi intencional, talvez tenha sido por falta de braço, né? Mas agradecer e dizer que, assim, né, a gente está à disposição sempre, aquilo que precisar, agradecer ao trabalho do Dr. Charles, ele é uma pessoa fantástica, eu acho que o município ganhou muito quando ele veio a Nova Prata, né, e a Secretaria de Saúde com certeza ganhou muito com o trabalho dele, que continue assim. Ótimo, Geni, muito obrigada. Pessoal, também gostaria de fazer um comercialzinho aqui, que teremos o Compratri, a compra premiada, o sorteio amanhã de manhã, certo, pessoal? Pela Conecta Mais, nós estaremos fazendo o sorteio da compra premiada do CDL, ok? Então, fiquem ligados que teremos a live amanhã de manhã. Eu gostaria de agradecer aos convidados, o Dr. Charles, a Geni, que estiveram aqui prontamente, porque a gente sente que a comunidade precisa de mais informações. Porque a gente traz, daí dá aquela murchadinha, daí precisa novamente para dar aquela lembrada que precisa usar máscara, que precisa, né? Então, muito obrigada que vocês estão aqui, né, através do nosso convite. E, pessoal de casa, muito obrigada. Um ótimo final de semana a todos, né? E na segunda-feira nós voltamos com o programa Algo a Mais.